Salve galera, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Papo da Fronteira. Espero que vocês tenham curtido os outros vídeos, compartilhado com os amigos e, acima de tudo, tenha feito bem na vida de alguém. Bora lá agradecer aos nossos patrocinadores, em especial a Rapidocar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você passageiro que sente muita dificuldade em chamar nos outros aplicativos, abaixa a Rapidocar, é simples e fácil. Está aparecendo o QR Code. Você faz certinho o download, coloca seus dados, as informações, quando você precisou, colocou de onde você está para onde você vai, confirmou, apareceu o valor, o motorista chegou. É simples e fácil. Também gostaríamos de agradecer ao JC Lavacar. Para você que sempre gosta de deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, sempre gosta de dar um bom tratamento aos seus passageiros, né? Deixar no ambiente bom, confortável, aqui está o contato do JC Lavacar, entre em contato com ele, que ele tem um melhor plano para você, que sempre gosta de deixar seu carro limpo e cheiroso. Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais de tirar o fôlego. Sabe aquele show que tem lá em Las Vegas, em Dubai? Aqui em Foz nós temos também. E para você que gosta de ver os carros cinematográficos, em cenário cinematográfico, aqui em Foz nós temos também, no Wonder Park Foz. Aqui está o contato da Fabiana. E para você que quer entrar em contato com ela também, tem uma promoção especial para você, beleza? E também gostaríamos de agradecer a Macro Proteção Veicular. Sabemos que moramos em uma terra de região de fronteira, juntamente com o Paraguai. E sabemos que muitos carros do Brasil são levados para o Paraguai. Principalmente para você que é motorista que trabalha à noite. Então, assim, trabalha com muita insegurança. Aqui está o contato da Priscila. Entre em contato com ela, que ela tem uma cotação para você, beleza? Se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, 10% de desconto, beleza? Tamo junto e bora lá conhecer quem será o nosso convidado de hoje. General Joaquim Civiluna, se apresente. Bom dia, Patrick. Bom dia, caros ouvintes, aqueles que acompanham o Papo na Fronteira. Vamos participar desse papo. Fico honrado com o convite e em condições de conversarmos um pouco. Bem, sou o general Joaquim Silva e Luna, nascido na zona da mata do interior de Pernambuco. Uau! É uma cidade, uma localidade próxima à cidade de Barreiros, mas eu me identifico como nascido em Barreiros. Na verdade, era uma localidade que tinha pouco mais de 5 famílias. Nossa! Nada mais do que isso, dentro do canavial. E fiquei por lá com os meus pais até a idade de 11 anos, estava aquele fundamental, na época era primário, formação. E eu lembro muito bem disso aqui, porque aquelas famílias na época gostavam muito que os filhos, tão logo tivessem condições de trabalhar, fossem ajudar os pais. Não. Escola nem pensar. Aliás, meus pais não eram alfabetizados. E um dia eu resolvi fugir de casa para ir para a escola, eu tinha 4 anos de idade. Quando meu pai descobriu uma semana depois, você já vai para a escola sozinho, não tem medo, você já pode trabalhar. Me passou uma tarefa para trabalhar, eu comecei naquela época, pouco mais de 4 anos, já são quase 11 horas e ainda não parei. Rapaz, olha, quase 11 horas e segue trabalhando. Se continuo trabalhando, não parei nunca mais. E a ideia, na escola tinham 11, 12 crianças ali estudando, uma professora para todas as séries, a primeira até a quarta série primária na época. Então, ela cuidava de todo mundo, mas foi uma grande mestre, para mim foi. Eu diria que as pessoas se preocupam muito que o professor deve ensinar, não precisa se preocupar em educar. Ela foi muito mais educadora para mim do que professora. Uau! Orientou para a vida, para uma série de coisas. É uma pessoa que marcou muito minha vida. E depois, o que tinha de difícil na época era... Aliás, tinha 2 culturas, essa época do Brasil, no Nordeste, e no Japão. Era mais difícil você entrar para um colégio para poder fazer o 2º grau do que fazer uma faculdade. Ali definir a tua vida. Se você vai começar a trabalhar cedo, você vai conseguir estudar, fazer outras coisas. Então, eu fiz um concurso de admissão para um colégio agrícola, que aí me garantia, que eu não tinha dinheiro para pagar, me garantia que eu ia conseguir estudar. Fiquei 7 anos em internato ali estudando. Uau! E depois segui outro caminho. Mas é um começo difícil. E eu aproveito para dizer uma experiência de vida que eu acho que é uma lição. Não existe uma força maior na natureza do que a força da necessidade. Quem passou por necessidade sabe que força ele tem para a superação. Você diz, como é que eu consegui fazer isso? Porque não tinha outra saída.
É como você só tem uma bala de prata. Ou acerta ou ser engolido pelo leão. Então tem que acertar e dar certo. Né? A vida inteira tem sido assim. Eu acho interessante que o senhor falou, imagina, os pais do senhor não eram alfabetizados, correto? Perfeito. E o senhor com 4 anos fugiu para ir para a escola. Exatamente. Fui fugido mesmo. Descobriu, eu já estava indo sozinho lá. Falei com a professora, falei que eu entendia tudo, carta de ABC. Falei, mas você não sabe nada, você era com 5 anos para entrar. Não, eu tenho condições. Ela apresentou assim, eu sabia todas as letras do alfabeto. Falei, então fica aqui para estudar. Eu comecei. Como é que pode, né? Mas o senhor teve que ir lá, né? Enfrentar o leão. Fui buscar. Aí, ó, foi atrás. Eu acho muito interessante isso, porque muitas pessoas, general, ficam esperando acontecer. Fica lá nessa zona de conforto, a gente fala muito, né? Zona de conforto. Fica lá esperando acontecer. Ah, vai acontecer, eu vou ficar esperando aqui. Mas não é isso, você tem que ir atrás, você tem que correr atrás. Isso que é o importante, o principal de tudo. Costumo fazer uma diferença entre perseverança e teimosia. Só se der errado é teimosia. Se der certo é perseverança. Se perseverar não tem limite. Desistir é para sempre. Mas perseverar não tem limite. Você pode tentar, tenta, vai. Às vezes tem obstáculos, eu não consigo fazer a transposição disso. E vai, tenta uma, duas, e passa, e vai em frente. Ao longo da minha vida encontrei vários desses aí, né? Desafios diferentes. É bom. Está perdendo o medo, mas ganha um valor que eu acho fundamental para o ser humano. É o valor da lealdade com os amigos, lealdade com os companheiros. Quando o teu ensinamento, a tua segurança, a tua orientação, todos os sentidos, como cristão, como uma pessoa que deve seguir um rumo, você vai ouvindo as pessoas, vai interagindo, recebe aquele conselho e segue em frente. Tenho uma admiração especial e um agradecimento também às pessoas que passaram pela minha vida, que marcaram e, de alguma forma, no momento adequado, indicaram um caminho e eu fui em frente. Isso que é legal. Pessoas ao nosso redor, existem aquelas que vai tentar nos desmotivar e aquelas que vai nos auxiliar a crescer. Então, assim, quando você tem bons amigos, você tem bons companheiros. É o dízimo com que anda e de ter que és, é fato. Né? Essa é a realidade, né? Essa é a realidade, é. E tem que ter gratidão por essa gente, né? Lembrar, agradecer. Pô, isso é verdade. Mas, assim, conta um pouquinho da história do senhor. Como o senhor entrou no exército? Porque, assim, o tempo é curto, então a gente quer abordar um pouquinho de cada... Eu entrei no exército sem saber que estava entrando no exército. A verdade é isso aí. Uau! Eu estudei no colégio agrícola, eram 7 anos, internato, período de internato. Saía de casa em fevereiro, eu voltava em dezembro. Uau! Eu estudava lá. E era próximo, mas não era permitido sair. E era um curso agrícola, técnico agrícola. A formação indicava para quem quisesse prosseguir, se é que trabalhar, já tinha um diploma de técnico agrícola. Senão, teria que fazer uma preparação própria. Ou então ia seguir o ramo de veterinária ou de agronomia. E eu queria para a área de engenharia. Então tive que preparar sozinho. Juntei um grupo de mais 3 companheiros e estudamos. Aí fiz a prova, passei, só que não tinha condições de pagar uma faculdade quando terminei. Quando apareceu na minha frente uma propaganda sobre a Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN. Naquele ano, estava tendo vaga para 36 civis que podiam fazer concurso. Eu me inscrevi, faltavam 3 dias, aí fiz a prova. Deus sabe como, passei. Que eu descobri depois, quando entrei na AMAN, porque é exame físico, psicoteca, além do exame intelectual, né? Devo ter passado ali no limite, mas passei. O importante é que passou, né? E depois fui ver que eu estudava. Eu era o primeiro aluno do colégio onde eu estudava. Eu achava que era o cara. Quando eu fui à primeira prova, eu tirei 2,5 na prova. Assim, eu quase... Uau! Aí eu vi que meu sarrafo estava muito baixo em relação ao sarrafo que era exigido. Aí era manhã, tarde e noite, madrugada. Recém é frio para capeta no inverno. E eu vinha do Nordeste, que é quente, né? E se adaptou e foi embora. Rapaz. Aí eu fui numa corrida de fundo. Eu diria que essa corrida começou nessa época aí, eu acho que não parou até hoje. Porque depois foi conseguir superação, são 4 anos de academia. Fui para a arma de engenharia, aí fui para a Amazônia fazer estrada por lá, fiquei quase 30 anos naquele cantão. Quase 30 anos? Quase 30 anos. Uau! Rodando naquelas fronteiras inteiras, ligações das estradas. Lembrar que
o norte era quase todo isolado. O Mato Grosso não era ligado com Rondônia, era território ainda. Cuiabá, Porto Velho, participei da construção dessa estrada, BR-364. Manaus não era ligado a Boa Vista, construção da BR-174, participei da construção dessa estrada. Porto Velho não era ligado ao Acre, eu participei da construção. Não, tem outra estrada ligada à fronteira com a Bolívia, era Bunanga ou Jaramirim. Então, fiquei bons anos fazendo asfalto, ponte. Primeiro faz desmatamento, abrindo a estrada. Depois desmata, faz terraplanagem, e depois, na segunda volta, faz alguma coisa. Nossa, que interessante. Então, no ano de 94, se não me engano, teve uma invasão ali próximo de Rondônia, aquela região ali, né? Queria que o senhor também estava lá, então, fazendo a contenção. Tivemos o problema de tudo que é natureza naquela área. Eu participei, até como ministro da Defesa, eu participei daquela operação acolhida dos venezuelanos entrando no Brasil. Eu estava lá, cuidando, ali em Pacaraima, ali em Venezuela. Então, teve um ataque. Naquela época, tinha no Peru o Sendero Luminoso, isso eram movimentos guerrilheiros. E na Colômbia, as Farc ali dentro. Tráfico de drogas, essas coisas. É suboficial Carcará. Eu assisto muito o Fala Glauber. E volta e meia ele tá lá falando assim. Eu gosto muito das experiências, histórias. Também tem os outros também que contam as histórias assim. E é muito interessante, porque você fica imaginando assim, você fica pensando naquilo. Nossa, mas será que isso parece? Será que isso é verdade mesmo? É mais no meio do mato, isso e aquilo. Mas é muito legal a experiência. Por isso que eu gosto de trazer pessoas que têm experiência. Que passa a experiência e a gente começa, realmente faz sentido aquilo. Eu fiz curso de guerra na selva, era capitão. Fiz curso de guerra na selva, um curso de 3 meses. Sobreviver na selva mesmo, com nada. Você ficar uma semana sem comer, passar a semana inteira sem dormir. Uau. Então, um suporta, aí suporta. E o psicológico também, né? Psicológico, cansaço. Praticamente você perde. Eu perdi, lembro, 13 quilos durante o curso de 3 meses. No final, terminei como destaque do curso. Nossa! Então, foi dureza. Mas a gente vai superando. E a vida vai apresentando obstáculo, você tem que partir para ele e eu vou superar. Né? Não dá para ficar na dúvida, não. Enfrenta, vai em frente. Já aproveitando, general, o senhor está falando isso, já pega e fala uma mensagem de incentivo aí pro pessoal aí, que muitas das vezes acha que a vida tá difícil. Usa uma mensagem de incentivo para eles aí, uai. Eu acho o seguinte, tem que ter uma força interior muito grande. O homem percebo como corpo, alma e espírito. Essa parte tem que estar muito equilibrada. O corpo é saúde mesmo, a parte física, a parte coisa. A alma é isso que dá vida para as pessoas, essa alegria de viver, é o que faz a gente falar, porque a gente tem ideia de um corpo, eu acho que uma pessoa morta é um corpo. Com vida ou sem vida. Com vida, alma, ânimo, né? Perfeito. Tem vida. E o espírito precisa crer em alguma coisa. Eu não sou... Não deve ser essa religião, aquela outra. Pode crer até numa pedra. Mas a gente tem que ter a quem dá satisfação. Tem que botar a cabeça no travesseiro no final do dia, ter a quem agradecer. Tem que fazer o seu exame de consciência no final do dia e ver o que é que eu fiz hoje para servir ao outro, que isso é uma outra ideia. Na hora que você serve a si mesmo, não há satisfação nisso. Quando eu faço alguma coisa que beneficiou alguém, a sensação é outra. Você sente compensar que a pessoa... Até quando você dá trocada para um pobre na rua, você se sente como se estivesse sendo premiado. A nossa alma fica mais leve. Isso aqui não fez uma falta para mim, mas para aquela pessoa é muito importante. Orientação na escola, orientação no que for preciso fazer. Né? E servia mesmo. Eu falei que fiquei quase 30 anos na Amazônia. Podia ter passado uma vez somente e ter ido para outras áreas. Tive em outras áreas, mas fiz questão de participar de uma atividade. Eu pensava na época, se eu não vier para cá, quem vem? Isso aqui vai ser atrasado por muito tempo. Então, eu vou fazer. O que eu diria é que seja uma pessoa motivada, quer dizer, tenha um motivo. E, se puder, defina o mais cedo possível qual a sua missão de vida. Por que é que eu estou aqui? Procure escrever, escreva mesmo. E defina os seus valores. Quais são os meus valores? Coloca numa ordem. Essa ordem pode mudar com o tempo, mas coloque seus valores. Ajuda a gente a decidir, a tomar decisão. Você tem o seu valor, isso aqui não tem nada a ver comigo. Eu digo não sem pensar 2 vezes. Isso aqui tem tudo a ver comigo. Eu digo sim e abraço. Pô, que interessante. Muito obrigado. E essa é a realidade, entendeu? É você definir aquilo para saber o que você quer para a sua vida, os seus valores. Isso. Eu quero isso aqui. Eu lembro disso aqui porque
Eu coloquei missão de vida, começa com servir, e na condição de servir, logicamente, ser um exemplo, procurar ter exemplo com a própria vida, e por aí vai. Mas, nos meus valores, logicamente, coloquei Deus em primeiro, coloquei em segundo servir, e o terceiro, hoje, é um que não era o terceiro, estava lá atrás. Mas os anos vão passando, aquele valor passou a ser muito caro para mim, que é tempo. O tempo passou a ser meu terceiro valor. De vez em quando tem amigos que dizem, não vou te convidar para o jantar hoje à noite, porque você não tem tempo. Amigo, eu tenho tempo. O único tempo que eu não tenho é para perder. Esse eu não tenho. Porque como vai ficando menor, vai ficando mais raro. Quando é mais raro, é mais caro. Né? Isso é verdade. Eu acho interessante até para a gente organizar aqui, essa entrevista aqui, teve que ver a agenda e chega de viagem, descansa. Isso, mas eu achei que era importante uma conversa nossa. Poxa, por que não conversar com o nosso pessoal da fronteira? Né? Afinal de contas, eu vivi em todas as fronteiras do Brasil. Isso que eu ia perguntar para o senhor, como é que é a experiência do senhor ter vivenciado em todas as fronteiras do Brasil? Dá uma noção total, vamos dizer assim, se eu estivesse olhando uma floresta, eu estava enxergando toda a floresta, o conjunto todo, em vez de estar vendo setorizadamente. Se olha para o mapa do Brasil, vê aquele mundão, você tem ideia, isso é grande mesmo, assim. Quando você vê, você pega um avião no Rio Grande do Sul, leva 7 horas cruzando o Brasil, e está dentro do Brasil ainda, voando, né? Cheguei em Roraima, por exemplo, está voando dentro do Brasil. Morei em Israel, um período em Israel. Então, um país que 15 minutos você cruzou o país. Uau! Então são coisas diferentes, os tamanhos. De vez em quando alguém compara, mas o Brasil é assim, você vê que a Suécia, a Suécia é menor que o Acre, é menor que Sergipe, uma coisinha de nada, compara com o próprio Israel. Não, mas a Força Armada de Israel, a Força Armada brasileira são muito superiores em tudo. Mas as pessoas comparam coisas porque eu dou um exemplo, não tem nada a ver. O Brasil é um continente, cabe toda a Europa aqui dentro do Brasil. E creio que sobra espaço ainda. Ainda sobra espaço. Mas isso que é legal. E como é que foi essa experiência do senhor trabalhar em Israel? O senhor morou em Israel também, né? Morei. Eu morei em 2 países fora. Morei no Paraguai primeiro, era tenente-coronel. Eu era professor de engenharia, era assessor de engenharia no nível de graduação e pós-graduação do Exército Paraguaio. Isso aí foi em 92, 94. Foi quando eu comecei a ter contato com o Foz do Iguaçu, que eu vinha de carro, lá a 330 quilômetros, parava o Coronel Oviedo, me lembro, ali na cidade, e vinha para cá. Aqui, os 2 grandes bairros que a gente tinha naquela época eram Jupira e Vila Portes. Era próximo da ponte. Cruzava a ponte e eram os bairros que a gente tinha ali para circular, para ver alguma coisa, comprar e tal. Depois disso aí, eu tive um contato grande também, como ministro da Defesa, que Foz do Iguaçu já foi uma das cidades mais violentas do país. Uau! Foi. E naquela época houve necessidade de olhar para essa fronteira com outros olhos. E se aumentar a presença das forças federais aqui. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, e foi feito isso, um incremento maior. Né? E até quando eu passei pela Itaipu, a gente criou o Centro Integrado de Operações de Fronteira. O Sérgio Moro, na época, era ministro da Justiça, a gente já se conhecia. Fizemos um acordo e foi criado. Isso começou, depois não avançou. Então, foi outro contato que eu tive grande com Foz, aqui com Foz do Iguaçu. Essa foi uma vivência no exterior. Depois, fui convidado para ser adido de defesa naval do Exército Aeronáutico em Israel. Uma outra experiência fantástica, porque foi no período de 1999 a 2001. Lembrar que no ano 2000, o primeiro-ministro da época era Ariel Sharon, ele foi àquela mesquita da Roca, ali, que é sagrada para os árabes, para os muçulmanos, no geral, e também para a própria Israel, religiões também para o cristianismo, as 3 grandes religiões monoteístas, importante. Ele entrou, aquilo foi considerado um insulto. Aí começou uma intifada, aqueles homens-bombas explodindo para tudo que é lado. Minha família estava lá, a criançada, eu já levava tudo para tudo que é canto, eu levava de carro, porque eu não compensava deixar ela sair sozinha. Né? Com medo, teve muita morte. Imagina, né? Então foi um período bom e outro bom, e outro também foi bom de aprendizado. E ali é uma espécie de esquina do mundo. Você fica ali, meia hora você está na África, meia hora você está na Europa. Então,
apenas... E está dentro da Ásia lá, então fica num... Tudo muito próximo ali, Tudo muito uma perto, rota muito grande, né? E a oportunidade de conhecer muitos países, rodar por ali, né? Foi uma experiência Pô, que legal. boa. E assim, o que trouxe o senhor a vir para Foz? Agora vamos entrar nesse aspecto, né? Já que é o Papo da Fronteira, então o que trouxe o senhor a vir a Foz? Tem 2 motivos que faço questão de dizer o primeiro. O primeiro trouxe eu voltar para Foz. Assim, a via foi uma eu estava passando do Ministério da Defesa, o cargo, eu fui ministro da Defesa do governo Temer. Quando o Bolsonaro assumiu, ele estava com 2 dias de presidente da República, presidiu a cerimônia de passagem do Ministro da Defesa. Eu estava passando o Ministério da Defesa. E aí, na minha fala, eu me lembro até dessa fala, eu dizendo o seguinte, que a gente faz aqueles agradecimentos, normalmente, agradece a família, agradece os cooperadores, os amigos todos. Depois eu agradecer a Deus, dizendo que ele não precisa acordar mais tão cedo para ouvir minhas orações. Aí eu fiz essa brincadeirazinha, que na verdade é verdadeiro. E aí o Bolsonaro, quando foi fazer a fala dele, disse, bem, mas não precisa parar não, tem um outro desafio para você, não vai botar o pijama agora não, tem outro desafio. E aí parou do lado, assim, quando acabou a fala dele, sentou-me lá e disse, olha, quero te convidar para o desafio. Aí citou que era daqui. Falei, se for para servir o Brasil, eu estou pronto. Então, adiamos essa. E vim para cá. Era uma previsão de 4 anos, fiquei 2 anos, né? Deu para fazer muita coisa mesmo. Mas também deu tempo fiquei 1 mês me preparando, enquanto rodava a documentação toda, para poder passar pelo conselho, eu vim para cá. E agora, aí fiquei com a residência fixa aqui, com 2 anos, fui para a Petrobras, né, presidente da Petrobras, que era 1 ano e pouco. E aí agora eu fui convidado para vir para cá. Não foi o Bolsonaro que convidou, não. Quem convidou foi um jornalista através de uma conversa nossa no final de semana. Nossa! Ele me consultou por que eu não vinha para Foz do Iguaçu. Você gosta tanto daqui, todo mundo sabe, você tem residência fixa aqui, porque eu não venho participar do processo. Meu amigo, nunca pensei nisso. Falei, se você fosse consultado, aí vocês são matadores dessa pergunta. Naquela... Aí eu falei, mas se for consultado, eu vou pensar. Ele publicou isso no jornal seguinte, aqui. Aí já deu... Apareceram 4 partidos me convidando. Posso citar o nome. O PL, o Republicanos, União Brasil e o Novo convidaram. Fiquei 1 mês, mais ou menos, rolando a cabeça, escolhi o Republicano. Não tinha nada assim especificamente, eu achei que ele dava uma vantagem, que é de liberdade do pré-candidato, candidato que for, porque ele é conservador nos costumes, de família, tudo isso aqui, e é liberal na economia. Então, a economia é de mercado. Libera a economia. Isso que é bom. Pois é. O PL também é um pouco disso aí. E aí, então, desse espaço fica você para navegar fazendo conforme a tua ideia. Eu sempre tenho uma coisa que eu gosto de falar. Hoje nós temos 8 bilhões de pessoas, mais ou menos, na face da Terra. Só existe um Silvio Luna, né? Eu não vou mudar o projeto de Deus, ele fez esse projeto. Por que eu quero ser outra pessoa? Você é o mesmo, então me deixa ser o mesmo. Seguir, você tem orientadores, tem tudo, mas você seja você mesmo. Siga aquilo que a tua consciência indica, né? Então foi essa aí, vim para cá. A primeira vinda para Foz, para Itaipu, fiquei 2 anos, fez um movimento muito grande. Primeiro, foi o primeiro diretor a morar em Foz do Iguaçu. Então, é nesse requisito que eu ia entrar agora. O senhor foi o primeiro. Esse daí, numa entrevista, o senhor concedeu a Rede Massa, né? Juntamente com o Ricardinho, o senhor mencionou essa questão. E eu vi lá até que o senhor se emocionou quando o senhor falou essa questão, né? Porque o Ricardinho falou assim, não, o senhor tá sempre no meio das pessoas, no meio do povo, no mercado, isso e aquilo, tá no meio das pessoas. E as pessoas se sentem o quê? Se sentem amadas por isso. E esse é o motivo do meu retorno agora, quando fui convidado. Eu sempre digo, eu não fui acolhido em Foz do Iguaçu, eu fui abraçado, foi diferente. Chegar no supermercado, fazer questão, pegar a minha coisa, ir caminhando, porque você vai vendo as pessoas, vai conversando, vai tendo contato. E eu achei os 2 grandes potenciais, continuo apostando nele. Tanto hoje sou pré-candidato a prefeito, e no meu planejamento isso aí consta. O primeiro potencial são as pessoas que tem aqui dentro. Não precisa trazer ninguém de fora, ninguém. Aqui tem tudo que a gente precisa para fazer. Pessoa com sentimento de pertencimento, com competência, com capacidade,
querendo deixar seu legado, querendo investir na cidade. Você tem a oportunidade, segurança jurídica, segurança física, com apoio da prefeitura para investir. Sim. E o segundo motivo, o potencial dessa região. Só para dar um dado de referência, nós completaremos agora, no dia 10 de junho, 110 anos de Foz do Iguaçu. O mundo mudou nos últimos 50 anos, mais que toda a história da humanidade. Nós temos 110 anos. E o potencial que tem essa região, eu diria que não foi explorado nem 20% ainda do que ela tem. Em tudo. Tem potencial turístico? Tem, mas tem potencial de tudo. Estamos na tríplice fronteira, que é a maior da América Latina. Aqui é a porta de entrada do Mercosul, que não é final de linha, porta de entrada do Mercosul. 1 milhão de pessoas circulam aqui dentro, circulam aqui por todos os dias. Aí é até uma dificuldade para o prefeito, que ele trabalha com um número de 286 mil habitantes e tem quase 1 milhão para atender. Aí vai implicação na área de saúde, implicação na área de segurança, implicação na área de mobilidade urbana, tudo isso. Mas planeje, faça isso aí, né? Porque não planeja, não tem futuro, tem destino. Eu acho interessante que o senhor é fiel naquilo que o senhor fala. O senhor falou que vai fazer isso, o senhor vai lá e faz. Assim como quando o senhor entrou, assumiu a Itaipu, a construção da ponte, da nova ponte, a ponte da integração. Isso. Nossa, aquela ponte ali foi construída muito rápido, vai. Foi muito rápido e foi uma excelente. Ponte o aeroporto também, que foi. O aeroporto, que agora realmente está em obras, segue em obras, né, também. Porque ali foi uma concessão feita por 30 anos, a previsão é que a concessionária que ganhasse, investisse imediato 270 milhões, porque tem uma área internacional que teria que ser ampliada. Então, só ampliou o pátio, né, e o tamanho da pista. E aquela rodovia de acesso ali, aquele pedacinho de 800 metros que tem ali dentro, foi feito. Falta ainda, continua investindo. O aeroporto é uma obra de igreja, não acaba nunca. Você está sempre inovando, melhorando, sempre renovando. Ficou claro aqueles finger, né? Quer dizer, deu um porte de um aeroporto internacional. E aqui nós temos, mais que Nova York, 3 aeroportos internacionais num período curtíssimo do outro. Então tem potencial para se expandir mais, né? Para tudo. Então, o Foz do Iguaçu não tem vocação para ser pequeno, não. Para ser uma grande cidade, uma referência. Tem o Porto Seco agora aí, que também vai ser o maior Porto Seco da América Latina. Essa notícia eu vi também, que o pessoal estava comentando, porque tem o tio da minha esposa, que ele serviu nas Agulhas Negras, agora está trabalhando como, a gente fala, chofer de caminhão. Tem muitos anos já. Então, assim, ele estava falando sobre isso daí, sobre essa questão. Eu achei muito interessante isso, porque, poxa, Foz do Iguaçu, aqui entra caminhão do Paraguai, entra caminhão da Argentina, sai do Brasil para a Argentina, sai da Argentina para o Paraguai, e assim, entre outros, porque aqui porque eu cito muito exemplo, Paraguai, ele só utiliza o rio Paraná para levar carga atrás do mar, que vai passar pela Argentina tudo. Mas se bloquearem lá? E aqui por aqui entra 70%, por ali passa 30%. Imagina. Naquelas balsas dele ali, né? Porque tem problema da altura do rio, então não são cargas, não são muito grandes. Isso. Mas o grosso passa por aqui. Como é um país mediterrâneo, então ele vai sempre depender do Brasil. Aliás, é recíproco. Esse é um fato que às vezes passa desapercebido. Por um determinismo geográfico, nós somos unidos ao Paraguai e à Argentina daqui a 1000 anos. É um companheiro de viagem, pô. Então, que seja a melhor relação possível. Perfeito. Você está no avião do lado de uma pessoa, no ônibus, no carro. Pô, você está aqui trocando figurinha, que está conversando, contando piada, trocando sanduíche ali um pedaço. Quer dizer, assim, eu acho que a relação tem que ser essa. De companheirismo, de convivência fraterna. Isso é um dado. Um outro dado que passa desapercebido também, aí particularmente com relação ao Paraguai, nós somos, com o Paraguai, a única fronteira do Brasil, das 10 fronteiras que nós temos com o país, que não é uma linha de fronteira, é uma faixa. Por quê? E o Itaipu foi criado por causa disso. Não foi para gerar energia, não. Foi criado para resolver um problema diplomático que se tinha. Porque ali no Salto das 7 Quedas ali. Então tinha uma dúvida entre se era quinta, se era sexta, se não chegou a um entendimento. Uau. A gente já tinha tido um problema anterior com o Paraguai. Então, gerou aquela guerra aí no século passado. Então, a solução diplomática, que é considerada uma das mais ricas de ensinamentos do mundo, pois vamos transformar um problema numa solução. Aí se viu aqui, faz uma hidrelétrica, é uma faixa. Tem local
que você tem quase 18 quilômetros de largura aqui, quando está cheio aí que é porque é faixa, né, de fronteira. Onde é que está o Paraguai? Está aqui junto. Então está dentro, e a gente convive bem. E precisa ter essa convivência harmônica. Ela é. Eu falei que eu morei 2 anos no Paraguai. A convivência lá também é fraterna, eles nos consideram muito, têm apreço, apoiam, ajudam. Logicamente, como um país menor, hoje a população do Paraguai não chega a 7 milhões de habitantes. A Argentina tem em torno de 60 milhões, por aí, 60 e pouco. Nossa, então, é bem pequenininho o Paraguai. Então, o Paraguai é pequeno, né? E era 4 e pouco, já aumentou bastante. Hoje temos 250 mil brasileiros que moram no Paraguai. Os grandes investidores do agronegócio são brasileiros. Está aí o Marcos Sarabia, que é um deles aí, né, que está lá investindo. Parte de logística, você vê aí o Celso Calegari, é o grande homem da logística aqui nessa área. O interessante, general, como que o senhor vê agora, aqui em Foz, existe muitos... Como é que eu posso falar para o senhor? Existem muitas pessoas morando aqui que estudam no Paraguai. O senhor entende isso como bom ou ruim? No que diz respeito à integração, cultura, é bom. Isso que é bom. A pena que eu vejo aqui é que essas pessoas, muito poucas delas são aproveitadas aqui, ficam aqui. Você vê, tem gente que vem do Acre, tem gente que vem de Rondônia, de Roraima, do Nordeste, para vir estudar aqui, ficam passando um período difícil, fazem a sua boa parte ligada à área de medicina. Né? Isso. E daí, depois eles se formam e vão embora. A gente perde um potencial por falta de empregabilidade. Criar condições de emprego aqui para essa gente. O senhor falando isso, eu já entrevistei vários motoristas de aplicativo, no qual estão estudando medicina no Paraguai. Muitos da Bahia, do Norte, João Pessoa, Natal. Tipo assim, pessoas de longe mesmo, entendeu? E estão aqui fazendo medicina. Aí depois eu já realizei essa pergunta para eles. Assim, e quando vocês se formarem, vocês vão para onde? Talvez eu vou para São Paulo. Talvez eu vou lá para Amazonas, lá onde paga melhor. Isso aí. A gente até brinca, mas vai ficar no meio do mato dos índios lá, uai. Mas lá que dá, é bom, uai. Tá no meio da natureza. É isso. Então a gente perde por falta de oportunidade. No meu planejamento, não estou fazendo antecipação de nada, de projeto, de campanha, de coisa nenhuma, mas só para colocar. Lógico, quando eu vim para cá o ano passado, ele começa a enxergar com outra visão, todo, né? A cidade com outra visão. Aí, como eu falei, tem que chegar à floresta para depois ver os contornos. Aí vai ver as diferentes secretarias, vai ver as diferentes oportunidades. E considero que uma cidade pode ser pensada como uma grande empresa. Uma grande empresa. Como eu tenho vivência como chefe estadual do Exército, como secretário-geral do Ministério da Defesa, como ministro da Defesa, como presidente da Itaipu, como presidente da Petrobras, e lidar com, primeiro, grande volume de recursos de orçamento. E segundo, com planejamento estratégico. Aí você precisaria definir isso aí. Para definir, a primeira coisa que se define é qual é a missão. Perguntar qual é a missão do prefeito de Foz do Iguaçu. Ele vai ficar perdido sem saber, catando palavras. Eu tenho que cuidar da segurança. Não, calma lá. É isso? Isso é uma das coisas que você tem que fazer. E as outras? Se eu não enxergar o todo, tem que enxergar o todo. Aí, definido a missão, você vai ter, na minha percepção, eu estou colocando isso no meu planejamento, criar oportunidade de emprego. Ele não vai intervir, ele vai criar oportunidade, facilitar a vida de quem quer investir aqui. Porque muitas vezes tem gente que investiu o seu recurso inicial, conversei com muitos aí dentro, área, terreno definido, recurso, projeto feito, quando tinha já investido alguns milhões, aparece uma pessoa da prefeitura e diz, olha, aqui tem uma nascente, você não pode fazer, interrompe, fica 5 anos com a obra dele parada. Então, se tiver na missão facilitar, isso aqui vai ser superado. A forma de superar, ele vai ver. Eu acho, o senhor falando essa questão, eu acho muito interessante isso. É você saber trabalhar com o que você tem na mão. Você tem um grande potencial. Vamos trabalhar com aquilo, vai. Por que abafar aquilo? Pô, aquilo pode expandir. Pode. Então, bora aumentar isso. Eu acho muito interessante, principalmente das Forças Armadas. Vocês que têm uma certa carreira dentro, tanto do Exército, Polícia Militar, ser muito disciplinado. Isso. Eu acho muito interessante que no governo do Bolsonaro, ele colocou pessoas técnicas, pessoas que entendiam do assunto. Perfeito. Ele não colocou alguém lá que, você... Deixa eu tomar até cuidado nos meus exemplos aqui.
Um aventureiro, vamos dizer assim. Você é aventureiro, você gosta de andar no meio do mato, você vai ser o ministro do meio ambiente. Pô, o cara gosta de andar no meio do mato, qual que tem uma coisa é diferente da outra. Ele tem alguma qualificação para aquilo? Então, é isso que eu vejo muito, entendeu? Eu admiro muito, foi na gestão do presidente Bolsonaro, que ele fez isso, entendeu? Colocou pessoas competentes, pessoas que entendiam do assunto para resolver aquilo. O que aconteceu? Resolveu. Tudo. Uai, eu acho muito interessante o meu caso aqui de Itaipu, vou lhe dar o exemplo. Vim primeiro a morar aqui, porque eu não entendia como é que a Itaipu está aqui, o nosso pessoal estava todo em Curitiba. O segundo passo foi de mandar vir todo mundo embora. Entra-se na justiça, coisa, aí depois determinou o judicial para o pessoal voltar. Isso aí foi superado na segunda instância. Quando eu ganhei, eu falei, extingue o escritório de Curitiba. No mesmo dia, só 3 horas da tarde, eu extingue. Era um aluguel caríssimo aquilo ali. Com isso daí, eu falei, o pessoal não tem para onde voltar, só tem para onde vir. Então, não tem escolha. Né? É aqui e acabou. Acabou. E aqui ficaram 4 pessoas, de 246 pessoas, ficaram 4 que não vieram. Por razões de saúde, ou porque estavam mudando de projeto de vida e tal. Mas as pessoas vieram para cá e a maioria nunca mais quis sair de fora. Se aposentou e ficou aqui, e adorou isso aqui. Depois, quando bebe dessa água aqui, bebeu da água do lago, já não quer mais... Tem gente me dizendo, eu nunca pensei que era tão bom morar aqui. Eu falei, eu também não tenho essa certeza. Quando vim morar aqui, tenho. Tanto é que eu tenho residência fixa aqui. Ok. Então, foi um acerto. Isso aí gerou a economia. A gente investiu na região de 2,6 bilhões de reais aqui dentro. Nossa, é muito zero, hein? Muito zero. Aí tem ponto, tem aeroporto. Chegamos a ter 220 obras, inclusive fora da região, Cascavel, em Guaíra, até muito Mato Grosso ali, na Estrada Boiadeira, 61 quilômetros de asfalto, a gente colocou lá. Então, e eu tinha e tenho uma ligação muito forte com o Ratinho, que ele é fácil de lidar. A gente alinhava as coisas de projeto e tocava em frente. Pô, isso é interessante, a harmonia que vocês trabalhavam, entendeu? Quando a harmonia, nossa... Total. O trabalho fica perfeito. Isso que eu acho interessante, é complicado você cortar na própria carne. É. Você, isso aqui tá dando lucro ou tá dando prejuízo? Se tá prejuízo, corta. Corta. Ah, não, mas não sei o que, isso aqui é parente. Não, corta. Não tem. A missão tá ali. Exatamente. Quando você define a missão, você olha... Mas eu quero... Não, isso aqui não é aderente à missão. Corta. Isso não tem nada a ver com a missão. Eu pagar festa lá em Portugal para a pessoa... Não tem nada a ver, pô. Isso não tem nada a ver conosco. Todo mundo aqui tinha um carro da empresa. Não. O seu carro é privado. Tem 3, 4, 5 pessoas e tem direito a um carro por questão de segurança. Mas para tirar ele de casa e botar no trabalho, tirar do trabalho e botar em casa. Daí para frente não tem carro oficial para nada. Eles são monstruosos isso aqui. Você dá exemplo, fica junto com as pessoas e vai criando um sentimento de família. Daqui a pouco está todo mundo unido. E aí você vê que a sinergia, o rendimento é superior. E estamos no período da Covid. Você lembra ali que era 2019, a época de Covid, 2020. Colocamos 80 milhões de reais para cuidar de Covid na época. Eu lembro até de ter dito numa reunião com a diretoria, olha, hoje o projeto principal nosso não é concluir a ponte, não é concluir o aeroporto, não é a duplicação é cuidar da nossa gente que está sofrendo com Covid. E não tem recurso para isso, que for pedido pela prefeitura, lembrar que o prefeito na época era o PCdoB. É o mesmo prefeito, mas ele era de um partido assim, não tem problema, o prefeito toca a vida dele, eu quero ajudar a população, a cidade que está nesse estado. Lá de velhinho, tudo que foi preciso ajudar, a gente ajudou. A minha mãe trabalha ainda no Lar dos Velhinhos, e ela falou assim, nossa, a Itaipu ajuda muito. Dá uma contribuição muito grande. Dá contribuição. E ficou isso. Isso aqui não voltou atrás, porque às vezes você faz uma medida e as pessoas ficam esperando que você saia para morar. Não retornou. Costumo dizer que legado não é só o que você deixa para as pessoas, mas o que você deixa nas pessoas. Como é que ele interpreta aquilo ali, incorpora a sua cultura, né? E cria uma cultura empresarial e muda o rumo das coisas. E a perguntinha que não pode faltar. E o senhor deixou discípulos? Olha, eu diria que os que foram os diretores que trabalharam comigo, o que eu escolhi, teve um que não foi escolhido por mim, então isso aí eu não posso dizer. Que sim. Tem gente ainda hoje, diretor técnico, ainda hoje faz contato comigo, está dividido, a família está em Londres, mas a gente faz contato muito. E até eu não tenho ligação direta com a Itaipu atualmente, por razões políticas, mas tenho amizade ainda
muito, muito duradoura, vamos dizer assim, com muitas pessoas que trabalham lá. Logicamente, essas conversas são impessoais, são... Sim. Mas sim, acho que sim. Porque eu acho muito interessante, porque aquilo, às vezes nós administramos tão bem, é bom demais, mas se nós não deixarmos um discípulo, que nem no caso, isso eu digo... Não preparar o seu sucessor. Isso, perfeito. Que nem no caso, tanto o ministro da Justiça, Petrobras, diretor da Itaipu, até no Exército mesmo, entendeu? Em todas essas gerações. Porque o senhor é general 4 estrelas. Rapaz, imagina, o general 4 estrelas tá aqui em Foz hoje participando do podcast. Eu tenho uma empresa de tecnologia, quando eu falei com meus amigos, são 2 sócios, que eu vim aceitar esse desafio, eu me lembro da conversa que falou para mim assim, você já está nessa fase de rasgar dinheiro? Eu falei, ainda não, mas eu estou na fase de servir. A vida pode ser desse tamanho, mas ela vai passando o tempo, daqui a pouco você tem um tempinho curtinho. Você vai servir agora, é parábola dos talentos, quem mais recebe mais deve, né? Não adianta, você se recebe mais, você deve mais. Então, tem que prestar conta. E o melhor local para servir seria Foz do Iguaçu. Não tenho interesse em carreira política nenhuma. Interesse ser prefeito de Foz, servir, pode ficar por aqui, pode retornar para... Isso que eu acho interessante, em toda a carreira do senhor, o senhor citou no começo, servir. Sempre. E ainda o senhor está com força, até o senhor olhou lá no relógio. Agora é quase 11. Estou servindo ainda. Então, assim, o trabalho do senhor é servir. Pô, isso é uma missão que Deus falou que nós devemos fazer, né? Ajudar o seu próximo. Isso. É você ser útil na vida de outras pessoas. Até o podcast ele foi criado com esse intuito, entendeu? Das pessoas contarem as suas histórias, contarem as suas experiências, para que outras pessoas possam ouvir e ser transformadas. E aí você precisa esquecer-se um pouco de si mesmo. E ao longo da vida, isso vai acontecendo, você vai amadurecendo, você perde o foco de estar fazendo essas coisas por causa de você. Tem um exemplo que eu considero isso aí fundamental e talvez seja o mais contundente de toda a história da humanidade. Cristo, quando estava na cruz, aí tinham 3 mulheres ali assistindo e um homem. O homem era o Tiago, que era, chamava o João, aliás, que era a mãe dele, Maria de Cleófas, que era irmã de Maria, e Maria Madalena. Ele estava já nos minutos finais, qual foi a cabeça dele? Ele não estava pensando nele, sabe? Ele virou assim, porque naquela época as mulheres ficavam desprotegidas, ela não tinha apoio. Foi mulher, eis aí o teu filho. Eis aí a tua mãe. Quer dizer, no momento final, ele não estava pensando nele. Ele estava pensando na mãe, no filho, estava ali para cuidar dele. Aí virou para o lado. Para mim, é o exemplo mais contundente de esquecimento de si mesmo. Para estar olhando para o outro, vendo o outro, enxergando o outro. Isso é empatia. Para mim, isso devia ser ensinado nas escolas. Infelizmente não é assim, né, que muitas pessoas comportam, mas o importante é você seguir esse raciocínio. Isso, e viver isso aí, né? Dar exemplo com a própria vida. Sim. Fazer isso mesmo. Né? Que é como funciona a liderança. O líder tem milhares de coisas, tem que ser uma pessoa capaz de conduzir, mobilizar e tal, mas ele tem que dar exemplo com a própria vida dele. Pô, isso é verdade. Não adianta, às vezes, você fala, mas você não vivencia aquilo. A partir do momento que você... existe um estudo comprovado, até o doutor Fernando Salto, quando ele teve aqui, ele mencionou isso. As pessoas, elas não vão pelo que você fala, elas vão pelo que você vive, pelo seu exemplo. Quando você está falando aquilo que você viu, que você sente, a palavra sai de dentro do coração, não sai da cabeça do raciocínio, sai de dentro, ela vai sair naturalmente. Vou dar um exemplo de viver o que você fala. Pergunta às vezes de amigo, onde é que você estava em 2019 para 2020, no dia 31 de dezembro, meia-noite? Todo mundo estava com a sua família, celebrar o final do ano, sei lá, tal, alguma coisa. Depois sair para uma festividade. Eu estava dentro da usina de Itaipu, cumprimentando todos os empregados paraguaios e brasileiros, lá dentro daquela central. Passei no corpo de bombeiro, passei na segurança, minha família estava toda aqui, filho todo. E eu falei para ela, em vez de meia-noite, a gente foi jantar 1h da manhã, e está tudo bem. Passei por lá, tem gente que nunca esqueceu isso. Nunca esqueci, porque nunca um diretor passou aqui. Meia-noite, na hora de estar com a família, vem aqui. Não, vem aqui. Quero saber que eu sei que você existe. Conheço pelo nome, quero saber quem é a escala das pessoas, quem são as pessoas, para falar pelo nome das pessoas. A pessoa se sente, eu não sou vou dizer, uma pessoa invisível, né? A pessoa sabe que eu existo. Eu existo. Sabe que eu sou importante, então eu faço parte
dessa empresa, dessa atividade. Você cria uma união. E fazer isso naturalmente, não para aparecer, não fazer isso com naturalidade. Acho que é isso. Isso é interessante. É algo tão simples que deveria ser normal. Normal. Eu estava indo embora daqui no avião, li um bilhetinho que a minha secretária escreveu. Ela ficou 2 anos, ela escreveu assim, uma senhora de nível superior, formada em matemática, 3 filhas, muito educada. Ela escreveu aqui, agradecendo, pela primeira vez, em quase 16 anos de Itaipu, alguém me viu aqui e sabia o meu nome. Nossa! Então, a senhora chama-se Marisa. Espero que ela esteja ouvindo o que eu estou dizendo aqui. Ela escreveu isso aqui. Falei, que bacana. E algo, querendo ou não, que toca, assim, o senhor contando a história, eu imaginei a cena, entendeu? Essa pessoa, imagina 16 anos, para ela ser notada. Ninguém nunca me viu. É um número, uma coisa qualquer assim. Né? Terrível isso aqui. Imagina. Isso aí ajuda o processo de liderança, ajuda a formar uma equipe. Você transforma a equipe de trabalho numa família, né? As pessoas se sentem bem em estar junto. De manhã cedo, ela chega lá, já sabe o aniversário do outro, já sabe não sei o quê, já conversa. Chega feliz, sai no final do dia cansado, mas também satisfeito, né? E é isso que é o principal, né? General, nosso tempo se acabou, mas eu fico muito grato por senhor ter disponibilizado o tempo do senhor, entendeu? Ter vindo aqui, a gente conversar, tido esse bate-papo, entendeu? Porque é assim, interessante nós conhecermos as pessoas. E o senhor tem uma experiência muito grande. Claro que a gente queria mais tempo aqui, né? Mas não é possível, porque o senhor tem uma história de vida muito interessante, ó, muito importante, que pode ajudar muitas pessoas. Então, que Deus continue abençoando o senhor, continue firme e forte assim. E peço muito a Deus que eu quero copiar o exemplo do senhor. Sempre estar alegre, feliz e quem me dera chegar aos 70 anos, né? Otimista, sempre ali. Então, assim, a gente fica muito grato pela família do senhor, pelo tempo e pelo senhor. Que Deus continue fortificando o senhor. Muito obrigado, meu amigo. Nós estamos vivendo um período pré-eleitoral. Esse ano, Foz do Iguaçu escolhe lá o futuro prefeito. A única coisa que eu deixaria para a nossa sociedade iguaçuense é dizer, escolha alguém que faça por merecer essa cidade. Mais nada. Porque tem muito para ser feito. A cidade que tem um potencial muito grande. Muito grande. Então, escolha alguém por faça por merecer. Não pense em quem te pagou a conta de luz ou que deu uma cesta básica. Pense em alguém que vai desenvolver o potencial, gerar emprego, gerar renda, dar dignidade, embelezar a cidade que tem potencial turístico muito grande, potencial logístico, ter uma boa relação no nível do Estado e da União, conseguir recursos para dentro da cidade, fazer tudo isso. Então, alguém que faça por merecer, que esteja preparado e tenha competência para ser um grande gestor da cidade. Perfeito, a gente agradece. Bora lá agradecer aos nossos patrocinadores. Gostaria de agradecer a RapidoCar, aplicativo de mobilidade urbana aqui de Foz do Iguaçu. Para você, passageiro que sente muita dificuldade em chamar pelo aplicativo, aqui está o QR Code, abaixa o aplicativo da RapidoCar, é simples e fácil. Fez certinho o download, colocou certinhas informações, endereço de onde você está, para onde você vai, apareceu o preço, confirmou, o motorista chegou. É simples e fácil, beleza? Também bora lá agradecer a Macro Proteção Veicular. Para você, motorista de aplicativo que trabalha com muita insegurança, aqui está o QR Code, entre em contato com a Priscila. Tenha uma proteção veicular no seu veículo. Sabemos que aqui é região de fronteira, região meio complicada, principalmente para motorista de aplicativo. Os assaltos têm crescido grande. Então, assim, aqui está o contato, fala com ela que ela vai ter um melhor plano para você, beleza? E aquela questão, se falar que veio pelo podcast Papo da Fronteira, vai conseguir um desconto lá também. Fechou? Para também agradecer ao JC Lavacar. Para você que sempre gosta de deixar seu carro limpo, seu carro cheiroso, gosta de também dar um bom atendimento aos seus passageiros, aos seus familiares, e querendo ou não, você trabalhar num ambiente limpo, aqui está o contato do Juliano Cielo, do JC Lavacar. Entre em contato com ele e agende também a lavagem do seu veículo. E só lembrando que ele busca e leva também. Para você que é motorista de aplicativo, taxista e trabalha no turismo, como vocês lavam com mais frequência, tem um descontinho especial para você, tá? Também gostaríamos de agradecer ao Wonder Park Foz. Patrick, o que é o Wonder Park Foz? É um complexo temático com atrações internacionais. Sabe aquele show das águas que acontece em Las Vegas, em Dubai? Aqui em Foz, nós temos também. Sabe aquele, o pessoal fala museu de carros antigos, mas são carros em cenários de Hollywood. Nós temos aqui em Foz também, lá no Movie Cars. Beleza? Tamo junto. Aqui está o contato da Fabiana. Entre em contato com ela. Para você que é guia, motorista de aplicativo ou taxista, ela tem
também uma parceria top para você. Fechou? E bora lá, general. Muito obrigado. Obrigado. Deus abençoe o senhor. Fique com Deus. Amém. Tudo de bom, hein? Firme. Firme.